Oi, pessoal! Vamos anunciar. Assinale a alternativa que contém a figura de linguagem utilizada abaixo. João não está mais entre nós. Isso significa que o João morreu, tá? Para não falar que morreu, ele falou que não está entre nós. Isso é um eufemismo, tá certo? Um outro exemplo é, por exemplo, a pessoa faltou com a verdade. Para não falar que ela mentiu. É quando dá aquela atenuada, tá bom? Agora vamos para as outras. Metonímia. Metonímia é quando a gente faz uma referência. Quer ver um exemplo? Obviamente tem mais um monte de coisa que eu vou deixar na descrição, tá? Mas, por exemplo, comi 2 pratos de arroz. A gente não comeu o prato de verdade de arroz, a gente comeu o que estava em cima do prato, mas a gente fala comeu 2 pratos de arroz. Outro exemplo é bebi 2 copos de água. O copo não era feito de água, mas a gente fala dessa forma, tá bom? Não confunda com catacrese, tá? Catacrese é, por exemplo, pé da mesa, asa da xícara, tá bom? Tem distinções, tá bom? Bom, pleonasmo é quando eu repito a mesma coisa na mesma frase. Quer ver um exemplo? Vi com meus próprios olhos. Você só consegue ver com os seus próprios olhos. Então, esse é o pleonasmo, tá bom? Então, hipérbole é um exagero, tá? Então, é assim, por exemplo, falei 1000 vezes isso. A pessoa não falou 1000 vezes de verdade, ele está exagerando, tá? Estou morrendo de fome. A pessoa não está morrendo de fome de verdade, ela está exagerando. Isso é uma hipérbole, tá bom? Então, essa aqui já está respondido, é um eufemismo, é quando dá aquela atenuada, tá certo? Vamos a 12, a 12 é bem fácil, tá? Qual expressão ao pé da letra é representada na ilustração abaixo? Então, aqui eu tenho um cara sentado no pudim. Resposta correta, sentar no pudim. Então, não tem muito o que falar, né? Fácil, fácil, fácil. 13. O som de um telefone tocando pode ser representado por um recurso de linguagem. Qual que é o recurso de linguagem? Tá? Então, vamos lá. Interjeição são expressões do tipo assim, de susto, tá? De espanto, alguma coisa que é espontânea. Exemplo, ó. Ui, credo, vixe, tá bom? Isso é uma interjeição, tá? Geralmente, não é uma regra, mas geralmente tem exclamação, inclusive, no final, tá bom? Agora, onomatopeia são sons de coisas. Por exemplo, barulho de explosão, bum, buzina, bibi, tá? Ou o som do telefone, que é o trim, trim. Então, é uma onomatopeia, tá certo? E o que é uma gradação? Gradação é quando você vai aumentando ou diminuindo alguma coisa durante a frase. Quer ver um exemplo? A Letícia é bonita, linda, deslumbrante, espetacular. Tá vendo que eu fui aumentando a intensidade? Tá? Então é algo que é gradativo, tá bom? Serve também para ser ao contrário também. Você pode ir descendo, tá? Nesse exemplo, eu fui subindo, beleza? E o que é uma aliteração? Aliteração é quando a frase repete sempre a mesma letra, sempre no início. Quer ver um exemplo? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Tá vendo que eu fico repetindo o R toda vez? Isso é uma aliteração, tá? Outro exemplo é o pato pateta pintou. Então, outro exemplo. Aqui está respondido onomatopeia. Não confunda com a interjeição, que é o espanto, que geralmente tem exclamação, tá? Então, é diferente, tá bom? Então, vamos para 14? Qual a alternativa contém uma palavra com tritongo? Tritongo são 3 vogais juntos, tá? Juntas. Lembrando, para quem não sabe o que é vogal, é o A, E, I, O, U, tá bom? Todas as outras letras do alfabeto são consoantes, tá? Aqui não tem muito o que analisar, tá bom? Quando você separa as sílabas, a única que tem 3 sílabas, 3 vogais juntas, é o enxagou, tá? Então, não tem nem muito o que falar dos outros. Vamos para 15, então. Assinale a alternativa que representa a mensagem que a história em quadrinhos deseja passar ao leitor. Use, compre, faça, coma, prove,
O que eles pensam que nós somos? E aí a menina está pensando, a Mafalda. E o que nós somos? Aí ela responde aqui para ela mesma, está pensando, né? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Tá bom? Então aqui, a alternativa, isso aqui é uma interpretação de texto, então não tem muito o que discutir, tá bom? Então a resposta correta é a letra C. Os meios de comunicação têm alta influência sobre as pessoas e seus consumos, tá bom? Então, aqui, nitidamente, né, tá falando que a TV está influenciando a Mafalda. Basicamente isso, mas é uma interpretação de texto, então não tem muito o que discutir, tá certo? Então vamos continuar aqui. Bom, 16. Assinale a alternativa que a conjunção destacada sugere a ideia de oposição, tá? Oposição é mais, porém, contudo, entretanto, no entanto. Só que eu vou dar um corte nesse vídeo daqui a pouquinho, tá bom? E eu vou colocar várias listas de conjunções para vocês, tá bom? Aí vocês vão ver. Bom, então, essa aqui é a parte da coordenada e da subordinada. Então, tem que estudar sempre todas as subordinadas, todas as coordenadas, tá? Geralmente eu deixo o link na descrição, se eu não deixei e tal. Joga aí no Google, coordenadas, papapá, subordinadas, papapá. Tem muita coisa, tem que estudar, que tá caindo muito toda a prova, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, como eu já falei, né, o mas. Então, eu nem vou ler o resto, tá? Porque o resto eles indicam outras coisas, tá? Outras coordenadas, outras subordinadas. Mas como é muita coisa, inclusive eu vou deixar até a figura que eu falei para vocês, então fica mais fácil vocês olharem e já analisar, ó, esse conforme é tal coisa, porque é tal coisa, tá bom? Então beleza, então tá respondido, essa aqui é a letra B, por causa do mas, tá? Mas estuda lá, coordenada e subordinada. 17. Marca a alternativa que necessita de crase no A destacado. Então vamos lá, vamos descobrir qual que é. Entreguei o livro à professora. Então aqui eu vou trocar para uma palavra masculina. Entreguei o livro ao professor. Como eu entreguei o livro ao, tá vendo? Ao, sempre que eu troco por ao, tem crase. Então nesse caso já A já tem crase. Olha que beleza. Os jogadores ficaram cara a cara. Sempre quando eu tenho duas palavras iguais e o A no meio, eu não coloco crase. Então aqui não tem crase. Ele foi a Berlim hoje. Como que eu faço aqui? Aqui eu coloco volto, tá? Ó, ele volta de Berlim. Tá vendo que eu tenho D? Como eu tenho D, ele não vai crase. Quer ver um exemplo que vai crase? Ó, vou à Bahia. Volto da Bahia. Tá vendo que eu volto da Bahia? Então, aí tem crase. Volto de Salvador, aí não tem crase. Tá vendo? Porque tem o de, assim como Berlim. Tá bom? Vamos a D. O menino fez a redação a lápis. Lápis é uma palavra masculina, então não tem. Tá bom? Então, outras coisas que tem crase. Por exemplo, a vista tem crase. Tá? E também tem outras regras aí que eu sempre coloco nos videozinhos para vocês, tá? Então, aqui já está respondida a letra A. Vamos ver o que sobrou aqui. 18. Assinale a definição abaixo referente a qual figura de linguagem. Figura de pensamento caracterizada pelo exagero proposital e uma afirmação. Essa aqui eu já falei para vocês, né? Então, essa aqui não tem que explicar, que eu já expliquei nesse vídeo mesmo. Que é hipérbolica, aquele exagero, né? Eufemismo é quando dá aquela atenuada. Pleonasmo é quando eu repito, né? Vi com meus próprios olhos. E o catacrese que apareceu aqui é quando eu uso expressões como asa da xícara, pé da mesa, tá bom? E vamos a 19. Bom, 19 não tem muito o que falar, né? Assinale a alternativa que o gênero está flexionado incorretamente. Então, aqui é onde está o cônjuge, a alface, tá, que é o incorreto, né? O plantel, porque a vocação está certo, é a alface, então eu sei que está errado. Então a resposta correta é C, tá bom? Bom, 20. Qual a classificação correta do sujeito abaixo? Não entendo o porquê disso. Então vamos lá.
Não entendo o porquê. Quem que não entende? Não tem nada escrito, né? Então, quem que não entende? Eu não entendo. Só que o eu não está escrito aqui, né? A resposta correta seria: eu não entendo o porquê disso. Mas como não tem, então é oculto. Tá bom? Se aqui fosse terceira pessoa do plural, como por exemplo, roubaram a minha casa, aí seria sujeito indeterminado, tá? Se tivesse dois núcleos, aí seria composto, como por exemplo, o cachorro e o gato comeram a ração, aí é composto. Se fosse um fenômeno da natureza, como por exemplo, choveu ontem, nevou hoje, aí é oração sem sujeito. E o simples é o que tem um núcleo só. Por exemplo, o cachorro comeu a ração, tá? Então aqui como a frase seria eu não entendo o porquê disso e não tem o eu, então é oculto. Se tivesse escrito eu aqui, essa frase fosse assim, eu não entendo o porquê disso, então seria sujeito simples, aí seria o eu, tá bom? Então, terminou a parte de português, graças a Deus, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já comenta aí, deixa o like, tá bom? Comenta que eu gosto de ver o comentário de vocês. Então, é isso. Até mais. E boa prova!